Então, vamos começar aí. Tá dando para ver os slides? Tudo bem? Tá aparecendo, sim. Então, tá. Isso aí. Nós, só para começarmos aqui, né? Rapidamente. Nós, semana passada, né? Semana passada, começamos a falar, né? Da história da terapia intensiva, o que aconteceu, né? Como que foi, o que é, qual é essa diferença, né? De UTI, CTI, o PG, né? Que é a mesma coisa, né? Qual é a finalidade, né? O conceito de UTI, qual seria, né? O que foi, como que era vista a UTI antigamente, como que é hoje. E começamos, né, a falar sobre essa parte de estrutura, organização e planejamento da terapia intensiva, né, da importância do enfermeiro, né, para esta função, até mesmo, né, porque como nós vamos estar, né, a todo momento, né, trabalhando, e quem vai ver todas as dificuldades será a gente, né, em relação a esse espaço físico do setor, né, e das dificuldades que possam vir a apresentar, a ter. Então, o que acontece? Se não tiver na adaptação de forma correta, acaba prejudicando também o nosso trabalho, né? Como, por exemplo, se eu tenho uma pia só, né, para lavagem das mãos para uma unidade que tenha 10 leitos. Se 2, 3 pessoas quiserem lavar a mão ao mesmo tempo, uma tem que esperar a outra para fazer a lavagem correta. Por isso que, às vezes, acaba lavando muito rapidamente, né? Porque tem outra pessoa querendo lavar e você acaba naquela né? Sendo mais rápido, né? E nessa questão, também, né? Por exemplo, aonde vai ficar a pia para a lavagem das mãos? De repente, vai ficar lá na porta de entrada e a UTI ela é enorme. Aí você tem que gastar um tempo maior para poder ir e vir lavar as mãos. Por isso que a maioria das pessoas acabam fazendo o quê? Elas acabam fazendo, né, levando contaminação de um paciente para o outro, né, a infecção cruzada, por conta da lavagem das mãos de forma o quê? Errada. Né? Então, isso é importante. Em muitas unidades, aqui até mostra, aqui, ó, foi até bom eu ter colocado essa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, um relógio, e aqui tem um dispensador de álcool gel. Então, o álcool gel, ele é para ser colocado também sempre ao lado do leito do paciente. Mas nem toda unidade tem estrutura de condições também para estar mantendo isso, né? Porque o álcool gel, ele é caro e a gente tem que insistir muito na lavagem das mãos, né? Então, mas para isso nós precisamos do quê? De uma estrutura, né? Do espaço físico, mais pias, né, espalhadas pela unidade para poder incentivar também o pessoal a lavar mais as mãos e eles conseguirem, porque o tempo gasto num plantão é muito grande. Aí por isso que as pessoas acabam, né, não fazendo essa lavagem das mãos corretamente, assim como outros exemplos que possam vir a acontecer. Né? Aí aqui, né, nós começamos a falar sobre a equipe multidisciplinar,
falamos do número de leitos que a gente tem que ter, a localização, estrutura básica, o tipo de unidade, né? Aberta, fechada e mista, ruídos, posto de enfermagem, banheiros, sala de serviços gerais, arsenal, recepção, sala de espera, sala de utensílios limpo e sujo, sistema de gases, né? Sistema de rede elétrica, iluminação, sistema de refrigeração, conforto médico e de enfermagem. Então, nós chegamos e falamos sobre isso tudo. Mostrei aqui, né, para vocês as imagens, leito fechado e leitos abertos, posto, a equipe, né, que é importante. Eu não lembro se nós chegamos a falar, só me sinalizem aí, essa parte aqui de critérios de admissão em alta. Não, a gente foi só até a imagem, né? Isso. Ok. Então, hoje a gente começa aqui. Essa parte, né, quando a gente fala de critérios de admissão em alta, ela fica assim, muito até por conta do enfermeiro, né? Então, por isso que eu falo, a nossa responsabilidade ela é enorme dentro do hospital, principalmente dentro de uma UTI, porque nós vamos ter que ver, né? Como eu pedi para vocês fazerem semana passada aquela atividadezinha, nós vamos ter que ver a parte administrativa, nós vamos ter que ver a parte assistencial, né? Então, acaba envolvendo muita coisa, né? Por isso que a gente tem um enfermeiro que da assistência, que é o enfermeiro, né, plantonista. Nós temos o enfermeiro diarista, ou que ele pode ser o coordenador do setor, ou ele pode ser mais um e eu ter o coordenador só para a parte administrativa, burocrática, né, respondendo pelo setor, né? Então, a gente tem essa diferença, né, entre esse tipo, né, essa parte dos enfermeiros, esqueci aqui a palavra, fugiu a palavra, né, da função, né, de cada um, né? Por isso que eu preciso também saber quem vai fazer o quê para não embolar o serviço, né, da enfermagem, né, dos enfermeiros. Cada um ter ciência e saber de quem que a gente vai cobrar o determinado procedimento, a determinada ação, né, que for ter que ser realizada. Aí, essa parte dos critérios de admissão em alta, né, foi o que eu falei, fica muito por conta também do enfermeiro estar falando, né, com o familiar, com o próprio paciente, tudo que é necessário, né? Nós vamos focar um pouco também depois, não agora, né, sobre essa admissão, o que é necessário o enfermeiro fazer durante essa admissão em relação a cuidados, tá? Então, vai ser uma aulazinha para a semana que vem mais específica, certo? Então, essa parte da admissão, né, foi como eu falei, o enfermeiro ele vai ver tanto com a família, todos os dados, o que ele precisa saber, o que nós precisamos saber de informações para relatar, né, no prontuário do paciente, que seria a sistematização da assistência de enfermagem, inclusive com o paciente, se ele também tiver condições de falar alguma coisa. Caso contrário, enfim, caso contrário, ele é só a informação, né, que vai ter do paciente, né, do familiar, né, se ele não conseguir falar. E para isso, essa parte da internação, né, ele vai o quê? Preparar também, né, todo o leito com tudo que precisa em termos de materiais e equipamentos para a admissão. O leito de uma UTI nunca pode estar sem forrar, ele nunca pode estar
desarrumado, porque a qualquer momento o paciente ele pode ser admitido. Num caso, chegou um paciente de emergência, pela emergência e precisa de UTI. Ah, o leito ainda não está limpo, o leito está sujo, nós ainda não arrumamos. Isso não pode acontecer. O paciente teve um problema no centro cirúrgico, vai precisar ir para a UTI agora. O leito já tem que estar arrumado para esse paciente, para receber o paciente a qualquer hora. Então, a gente não pode, assim, teve um óbito, teve uma alta, imediatamente solicitar que faça o quê? A limpeza do leito, porque daqui a pouco já tem outro chegando, né? Pela disputa, né? Aquela disputa da vaga que a gente sabe. Então, é necessário o quê? O leito já está pronto, já está limpo, e o enfermeiro já organizar, arrumar com tudo que seja necessário, né, para estar recebendo esse paciente. Nós chegamos a falar quem são os pacientes a serem admitidos, né? São aqueles que realmente tiverem condições de melhoras. Aí a gente fala, poxa, mas a gente vai deixar o paciente morrer no corredor a qualquer jeito? Não, a gente tem que dar o quê? Um suporte de vida, né? Porque a gente não vai deixar o paciente morrer agonizando. Nós vamos estar dando o quê? Analgésico, alguns cuidados paliativos, né? Como oxigenoterapia, né? Mas hoje, pelo quantitativo de leitos de UTI que a gente tem, né? E pelo que é baixo, era até alto, né? A gente pode até falar isso. Era um número considerável, bom, é um número bom pelo número, né, de população. Só que hoje, devido ao aumento de pessoas necessitando da UTI, acaba sendo o quê? Maior do que os números de leitos, porque nós estamos tendo muitos acidentes e esses pacientes estão precisando para UTI. A nossa população é uma população idosa, né? E esses idosos estão fazendo muita pneumonia por broncoaspiração, pneumonia mesmo comunitária. Então, está precisando, sim, de um número maior de leitos. Então, vai ser necessário o quê? Não é o que a gente fala, né? Porque eu não estou fazendo também política nenhuma, não, né? Como fala, uma escolha de paciente, não é isso, né? Mas, infelizmente, em algumas situações, nós deveremos estar fazendo o quê? Avaliando quais são os pacientes que têm condições, né, de sair, né, do quadro que ele se encontra. Porque quando a gente fala de pacientes que são principalmente os oncológicos, né? Que muitos estão fora de possibilidades terapêuticas. Hoje vocês vão ver, né? A cada dia que passa sobre cuidados paliativos, né? Principalmente nesses pacientes oncológicos, tá bom? Não estou falando que a gente vai excluir que eles não têm que ter cuidado. Quero que vocês entendam isso. Mas como hoje a procura é muito grande e hoje nós temos que fazer abordagem muito grande também desses cuidados paliativos, então não é necessário muitas vezes levar esse paciente para a UTI. Você pode fazer esses cuidados na enfermaria, né, no quarto ou até mesmo em casas. Tanto é que aumentou muito o número de pacientes hoje em home care, né? Porque os cuidados estão sendo realizados em casas, porque aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, traqueostomizado, né, em ventilação mecânica, em casa, eles estariam no hospital ocupando o leito, né, para quem poderia estar precisando. Então, por isso que hoje também aumentou muito o índice de pacientes. Oi? Tem gente querendo entrar. Então, deixa eu minimizar aqui. Gisele,
Só Gisele? Deixa eu ver se tem um. Só Gisele e Igor. Vê se tem mais alguém. O YouTube Só Gisele e Igor. Fala para ele tentar aí que eu tô com a tela aberta. Oi, Juliana. Você tá aí? Não, é que eu cheguei agora. Ah, então tá, porque você entrou, não precisa então te adicionar. Voltando, então. Tá certo aí? Estão ouvindo? Estão vendo a tela? Sim. Então, Tudo normal. Ok. Então, né, esse paciente, né, por isso que hoje aumentou muito o índice, né, de pacientes em home care, porque ao invés dele estar lá ocupando um leito, ele pode ir para casa com todos os cuidados necessários, como se ele estivesse numa UTI, a não ser que ele tenha alguma intercorrência em casa e volte sim para o hospital. Mas caso contrário, ele pode ficar tranquilamente lá, ok? Então, isso que eu quero também que vocês entendam quanto a esses critérios de admissão, né, do paciente na unidade. E quando que ele está pronto para alta? A partir do momento que todas as suas funções vitais, né, e todas as suas funções fisiológicas estiverem restabelecidas, né, estiver bom, ele estiver, né, com sua patologia de base resolvida. Que patologia de base seria essa? A doença que levou a internar, ou mesmo até a secundária, porque ele pode internar com uma causa, adquirir uma outra patologia dentro da UTI, né? Então, a gente tem que ter o quê? Esse cuidado, ok? Para poder só dar alta depois que ele estiver ok. Porque o que acontece muitas vezes? Vamos logo tirar o paciente, porque tem mais pacientes graves querendo entrar, aí acaba o quê? Dá alta para quem teria que ficar um pouquinho mais, aí quando ele tem alta, ele complica e tem que retornar para a UTI. Às vezes não leva nem 12 horas numa enfermaria. Até porque todo paciente de UTI, ele não pode ter alta direto para casa, a não ser que ele vá para home care. Aí ele sai de uma UTI e vai direto para casa, porque ele vai ter que ter todos os cuidados na residência. Mas caso contrário, esse paciente, ele sai da UTI e vai para um quarto, né, ou para a enfermaria. Depois, ele pode até ficar 24 horas só na enfermaria e depois ter alta, mas ele não pode nunca ir direto para casa, a não ser que seja o home care. E aí, o que deve ser falado, né, com os familiares e pacientes durante essa admissão, né, desse paciente? É isso que eu falei aqui com vocês. É uma função do enfermeiro, né, estar pontuando com os familiares e com o paciente, perguntando, fazendo toda a entrevista da parte da sistematização da assistência de enfermagem, em relação a doenças anteriores, né? Doenças anteriores, histórico familiar, histórico da doença, medicamentos, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem alergia a algum medicamento. Então, tudo aquilo que a gente já falou também quando a gente falou em clínica, né? A gente precisa estar sabendo disso aqui, né? E para poder relatar na nossa evolução de enfermagem. E o horário de visitas também é de extrema importância para ser colocado, para ser pontuado, porque nós temos que explicar qual é o horário, quantas pessoas, o que é necessário levar, o que pode ser levado para visita, né, em relação... Tem alguém querendo entrar? Estou ouvindo um barulhinho. Acho que tem. Eu vi aqui, Felipe. Já admiti. Então,
o horário de visitas, né? Quem pode entrar, o que pode levar? A gente sabe que não pode levar nada de alimentos, mas numa exceção, se for autorizado pelos médicos da UTI, né? Porque o paciente não está conseguindo ingerir algum tipo de alimento. E às vezes, né, dependendo do hospital, não particular, mas hospital público, né, tem uma deficiência maior, às vezes não tem uma banana, não tem uma laranja, uma maçã, mas eles não podem levar em quantidade, tem que ser consumido naquele momento, né? Embora não possa levar biscoito, nada, porque você não pode deixar nada na cabeceira do paciente, né? Então, porque ali acaba sendo o quê? Um índice maior de contaminação, né? Porque o alimento pode atrair formiga, barata, então isso é importante. A roupa, né? O vestimenta da pessoa no horário da visita, né? Sapato fechado, sempre com calça. A mulher, né? Mulher, pode usar um vestidinho sim, mas é mais indicado, porque pode cair alguma coisa nas pernas, né? A pessoa está de bermuda, está de vestido, ou saia, a não ser que seja um pouco mais comprido, sapato fechado. Então, isso é importante, né? O enfermeiro está conversando e explicando como que é esse funcionamento da visita e todas as normas e rotinas do setor, né? O que é necessário ali. Vamos falar, né, sobre os recursos materiais, né? São acessórios que permitem, né, obter bem-estar e controle clínico do paciente nas situações de rotina, urgência e emergência. Nós temos os recursos permanentes, os recursos de vida média e os recursos de vida imediata, de uso imediato. Vamos falar sobre cada um. Mas, quando a gente fala em recursos materiais, seria toda aquela estrutura que a gente precisa ter, né, no nosso setor. E isso, aí eu volto a falar para vocês, olha a tamanha responsabilidade nossa quanto enfermeiros. Vocês imaginem isso daqui, você, quanto enfermeiro, pensar em tudo. Aqui eu queria até uma imagem que eu não tenho. Acho que não. Não tenho. Não, isso aqui, vamos botar isso aqui. Você, imagine você, enquanto enfermeiro, pensar em toda a unidade. Pensar medicamento por medicamento, seringa por seringa, agulha por agulha, pensar na equipe multidisciplinar, você pensar em toda a organização desse setor. Quando eu falo em organizar, é ter sim, né, um leito aonde você precisa o quê? Ter toda a estrutura para receber um paciente e não pode faltar nada. Então, é muito importante, né, o enfermeiro, né, pensar em tudo isso. Aí eu falo, né, eu acho que vocês já viram ou vão ver a administração agora, mas eu acho que vocês viram semestre anterior também. Administração, né, de recursos materiais e humanos também, porque nós também vamos ter que pensar no humano. Mas aqui no materiais, a previsão e provisão de todos esses materiais. Entenderam qual é a importância do enfermeiro? Não só a importância, a responsabilidade desse enfermeiro no setor, pensando em tudo, o que você precisa ter, o que você tem que colocar mais, o que você precisa repor, o que está em manutenção, o que não pode ficar sem no setor, e você precisa solicitar compras, né, para poder não deixar faltar nada dentro do setor. Então, eu tenho que pensar nas situações de rotina. O que seriam essas situações de rotina?
seria os medicamentos de uso diário. Os medicamentos de uso diário. Os medicamentos de uso diário, né? Por exemplo, a gente vai precisar de touca, máscara, seringa, agulha, vamos precisar de luvas, né? Gases, Isobec. Então, tudo isso é necessário para o dia a dia, para a nossa rotina. Quanto que a gente gasta de gases Isobec num dia dentro da UTI? Se eu perguntar a vocês, vocês têm ideia? Alguém me responde? O que vocês acham? Vai depender do tipo de paciente. Quê? Vai depender do paciente. Vai depender do tipo de paciente. Então, o que o enfermeiro tem que pensar? Olha só, eu gasto num plantão de 24 horas ou 12 horas, né, de acordo com como vai ser liberado o material também, né? Mas vamos pensar num plantão de 24. Eu gasto 10 pacotes de gases, 3 Isobecs nesse paciente. Entenderam? E aí vou ver todos os meus pacientes. Dali eu faço... eu tenho tantos pacientes, né, que está fazendo curativo, porque ele tem curativo de úlcera, ele tem curativo de cirúrgico, ele tem curativo de acesso venoso profundo. Então, são vários tipos de curativos, ok? Aí, eu contabilizo todos esses pacientes. Eu vou gastar 100 pacotinhos de gases. Que eu vou pedir para o meu setor, mas eu sempre peço o quê? Um pouco a mais, porque eu posso precisar, então eu tenho que estar ali. Posso pedir uns 120, 130? Sim. Isso eu estou fazendo o quê? A previsão. E amanhã, né? Nós pegamos o plantão hoje de manhã, de 4 horas da manhã, eu vi que praticamente acabou as minhas gases. Até às 7 horas da manhã, eu posso precisar de mais. Então, o que eu vou fazer? Solicitar. Então, quando eu falo a previsão, é o que eu estou vendo que eu posso gastar no meu plantão das 24. E a provisão é repor esse material que está sendo gasto, que foi gasto. A gás acabou? Acabou, eu preciso repor, né? Para poder eu ter ali no meu estoque, porque eu posso precisar num caso de emergência, entendeu? Então, nós temos essas situações de rotina em relação aos curativos, né? Materiais de curativos, micropores, paradrapo, tudo que vai ser feito de uso, né? Álcool, tudo que, né? Água, o que vai ser utilizado ali para aquele paciente, certo? Então, e os de urgência e de emergência. Nós temos o carrinho de parada, né? Que ele vai estar ali para o que for necessário, numa quantidade também ideal para atender às intercorrências. Numa UTI, eu vou utilizar somente 5 adrenalinas se o meu paciente parar? Não vou. Né? Eu tenho que ter, então, o quê? Mais adrenalina, mais atropina. O que eu preciso dentro do meu carrinho de emergência, né? De parada? Está acabando. Ou então, eu estou vendo que eu estou tendo muitas paradas e é necessário eu colocar uma quantidade maior. Ok, a gente vai fazer isso, certo? Então, a gente vai estar fazendo o quê? A previsão e provisão desses materiais de rotina, de urgência e emergência. Os recursos, né, materiais permanentes de vida média e de uso imediato. Uso imediato é o quê? Seringa, agulha, que você utiliza e logo descarta. De vida média,
né, nós temos alguns materiais que, um exemplo, um equipo de soro, ele dura 3, 4 dias, né, porque a troca é a cada 96 horas, então tem uma vida média. Um outro exemplo é um kit de nebulização, de macronebulização. Ele tem um uso de meses, né, de até 1 ano, porque o material depois ele acaba não resistindo a tanta esterilização, desinfecção. E de usos permanentes, não é também para o resto da vida, né? Mas a gente fala, né? Classifica como uso permanente, mas são o quê? Camas, suporte de soro, as bancadas, né? São os materiais que têm uma vida média, uma vida, né, maior, né? Um tempo maior, mas não significa que ele não vai ser danificado, que a gente não vai poder jogar fora, trocar, enfim. Então, aqui agora também, nós vamos falar, eu vou estar mostrando para vocês alguns materiais, certo? Que a gente tem que ter dentro da UTI, tá? Para estar fazendo essa montagem dos leitos. Aí gostaria, né, que vocês tivessem o quê? Anotando, né? Porque alguns são importantes para a gente determinar também, assim, eles, né, em termos de quantitativo de leitos, ok? Podem preparar para anotar, tá bom? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Primeiramente, eu tenho que ter o quê? Uma cama com colchão, né? Lençol, né? Mas vamos falar de equipamentos. Nós temos uma cama para ter um leito montado. Uma cama para cada leito, tá? Nós temos que ter um monitor cardíaco também para cada leito. Ó, aí aqui eu mostro para vocês, tem 2 tipos de monitores, ó, esse e esse aqui, que é um monitor da Dixon, né, que ele é muito utilizado, né, coloquei aqui para vocês terem uma noção quando vocês virem também no hospital. Então, um monitor para cada leito. Esse monitor nós chamamos monitor multiparamétricos. O que significa isso? Ele vai ter vários cabos, olha só, como aqui. Ele vai me dar frequência cardíaca, aí são os eletrodos colocados no paciente. Ele vai me dar a pressão arterial, aqui a abraçadeira, pressão arterial não invasiva. Por quê? Não está invadindo, né, o paciente, não está tendo acesso, né, não está tendo contato com o sangue, corrente sanguínea do paciente. Porque eu tenho a invasiva, que é a pressão arterial média. Isso mais na frente a gente vai falar. Então, a pressão arterial, ó, aqui, esse 120/80 é a não invasiva, utilizando a braçadeira. 98 aqui, eu tenho a saturação do paciente, que vai ser visto, né, com o oxímetro de pulso, colocado o sensor no dedo do paciente e vai me dar a quantidade de hemoglobina que está presente na corrente sanguínea. Esse 30 aqui, nós vamos falar dele também posteriormente, seria, no caso, o CO2, né, o dióxido de carbono, que vai estar sendo mostrado, que é o capnógrafo. Mas uma coisa também que a gente vai falar na frente específica. Então, eu tenho um monitor multiparâmetros e que ele também me fornece vários dados para monitorização hemodinâmica invasiva. Eu tenho a não invasiva e a invasiva, que são alguns complementos
que eu posso colocar no meu monitor. Mas o que eu tenho que ver básico é a monitorização não invasiva a princípio. Então, eu tenho que ter um monitor também, ó, por leito, com eletro, né, a parte dos eletrodos, né, para ver a frequência cardíaca, a pressão arterial não invasiva, a saturação e o termômetro a gente vê, né, a temperatura a gente vê com o termômetro mesmo. Então, eu tenho que ter aqui, ó, mostrando também aqui a vocês, um eletrocardiograma. É recomendado também um aparelho de eletro para cada 10 leitos. Então, eu preciso ter quantos na minha UTI se eu tiver 15 leitos? 2 aparelhos de eletrocardiograma. Se eu tiver 20, 2. Se eu tiver 10 leitos, 1. Né? Então, é determinado também pelo número de leitos que nós temos dentro do setor. O desfibrilador cardioversor, ok? Ele também é recomendado um aparelho para cada 10 leitos. Isso tudo vocês podem anotar, tá? Porque tem provas, o que eu estou falando aqui com vocês, que solicitam esse número de materiais, tá? E equipamentos. E são os mais importantes. Eu estou pegando para vocês os mais importantes para vocês terem essa noção. Um cardioversor desfibrilador para cada 10 leitos. O ventilador mecânico. O ventilador mecânico, nós temos vários tipos de ventiladores. Então, cada hospital vai escolher qual vai ser utilizado, né, por eles. Não é determinado, eu quero tal equipamento, modelo, né, marca, e fica a critério do hospital. O recomendado também pela Anvisa é um monitor para cada 10 leitos. Um ventilador mecânico ou respirador, né? A gente fala no dia a dia respirador, mas o certo é falar ventilador mecânico. O respirador, quem respira somos nós. O aparelho, ele ventila, né? Por isso que a gente fala. O recomendado pela Anvisa é para cada 2 leitos. Então, numa UTI de 5 leitos, de 10 leitos, eu posso ter 5 aparelhos de ventilação mecânica. Porém, hoje não é a realidade também nossa. Muitos pacientes não estão entubados. Hoje você chega, às vezes, numa UTI, na maioria das UTIs, nós temos 100% de pacientes entubados. Então, se eu tivesse só 5, eu poderia receber outros pacientes? É claro que não. Então, hoje, as unidades já estão colocando um por leito. Estou falando isso porque, às vezes, eu falo assim, um aparelho para cada 2 leitos, de acordo com a Anvisa. Né? Mas eu vi numa UTI tem um por leito. Tem, porque hoje, devido à gravidade dos nossos pacientes, necessita, sim, mais aparelhos de ventilação mecânica, tá? Por isso. Nós temos, aqui eu mostrando a vocês, ó, 3 tipos de bomba de infusão. Né? Essa da Bebral, essa daqui é da Life alguma coisa, esqueci o nome dela. E falando da Bebral, porque a gente utiliza mais, né, no dia a dia também aqui na nossa região. Bomba de infusão, o recomendado também são 4 bombas por leito. Então, cada leito deverá ter 4,
fora algumas que deverão estar no estoque, porque tem paciente que vai utilizar o quê? 5, 6, até 8 bombas de infusão. Então, eu preciso ter um quantitativo maior, né, para poder, se necessário. Mas, para funcionamento da unidade, o mínimo que eu tenho que ter são 4 por leitos, 4 bombas de infusão. Eu tenho aqui um ambu, né, com reservatório, com bolsa reservatória. O certo também é 1 por leito, mais uns 2 ou 3 no estoque, né, para caso necessário. O paciente teve alta, tem que retirar o ambu dali para lavar, né, para fazer desinfecção. Eu tenho que colocar outro para repor. Fora um que eu também tenho que ter no meu carrinho de emergência, no carrinho de parada. Então, é necessário nós estarmos o quê? Tendo essa reserva, né, de alguns materiais, de alguns equipamentos. Aqui eu tenho mostrando a vocês, né, um aparelhinho também, né, esqueci, o marca-passo, né, que deve ter também 1 para cada 10 leitos, né, porque se for necessário instalar um marca-passo, né, provisório no paciente. Eu tenho um aparelho de gasometria arterial. Hoje, a maioria das unidades também estão colocando a gasometria, né, o aparelho dentro do setor para ter uma agilidade maior, até porque quem colhe hoje gasometria arterial nas unidades são acaba sendo, né, os enfermeiros, né? Então, é importante esse enfermeiro também saber manusear o aparelho para poder fazer a leitura da gasometria arterial. E para agilizar, né, ter uma agilidade maior quanto ao resultado, porque você colheu, colocou ali, em 1 minuto já faz a leitura, não precisa chamar o laboratório está ocupado, laboratório fazer, aí acaba complicando mais. Por isso que hoje as unidades já estão colocando o aparelho de gasometria dentro do setor. Nós temos o negatoscópio, que é importante para poder estar fazendo visualização de raio-x, tomografias, né? Mas raio-x especificamente, porque é uma rotina a ser realizada nos pacientes dentro da unidade, ok? Nós temos, né, as lâminas do laringoscópio e o cabo do laringoscópio. Nós temos lâminas retas e lâminas curvas de toda a numeração que vai ficar onde? No carrinho, cadê? No carrinho de emergência, né? Esse carrinho, ele tem que ter tudo, né? Porque em caso de parada, eu tenho que puxá-lo e fazer, né, ter tudo ali que eu preciso para atender o paciente imediatamente. Nós temos aí, deixa eu falar, né, até mais, deixa eu só olhar aqui. Então, aqui, né, mais praticamente o básico. Aparelho de raio-x. É bom ter um para o setor? Sim. Mas, se não tiver, pode ser um que utilize, né, no hospital, mas esse aparelho de raio-x, ele deve ser o quê? Portátil, né? Ele vai ao centro cirúrgico, vai na UTI, mas o certo também seria um para o setor. Deixa eu ver aqui, se eu esqueci assim, de mais alguma coisa específica. Eu acho que não. Mas se eu lembrar alguma coisa, eu falo. Mas
falando assim em relação, né, a materiais, né, que a gente tem que pensar dentro do setor, né, num todo, eu tenho que pensar em que aparelho o glicosímetro, né, para fazer a variação da glicose, aparelho de pressão manual, né? Além de ter os dos monitores, eu tenho que pensar nos manuais, eu tenho que ter cadeira de banho, eu tenho que ter cadeira de rodas, eu tenho que ter maca, poltrona para pacientes que tenham condições de sentar, sair do leito, colocar em poltrona. Eu tenho que ter lanterninha para avaliar fundo de olho. Então, isso são, assim, alguns materiais que a gente tem que pensar mais, né, num todo. Geladeira para medicação, geladeira para dieta, geladeira para sangue. E fora, assim, válvulas de oxigênio, de ar comprimido, aspirador. Isso seria um para cada leito, né, para poder montar o painel, a parede, né, com o painel do que é necessário para o paciente. Mais fluxômetro também de oxigênio, de ar comprimido, suporte de soro, um para cada paciente, cadeira de banho, não tem assim, aí não tem um quantitativo certo, mas pode ser o quê? 2 cadeiras para uma unidade que tem 10 leitos, ou pode ser uma mesmo, porque vai e vem, mas tem que fazer a desinfecção, né, corretamente. Aí uma coisa aí que também é importante, um carrinho de parada, né, que a gente vai falar aqui, um carrinho de parada para cada, né, 10 leitos também. Porque a gente pode ter 2 emergências, 2 paradas ao mesmo tempo, então a gente tem que ter um quantitativo maior, né? Quando passa dos 10 leitos, ok? Aí aqui, ó, nós temos alguns fármacos, né, por exemplo, né? O que a gente vai ter na primeira, segunda, terceira e quarta gaveta, eles colocam sempre assim. Um carrinho de parada, eu tenho que ter o desfibrilador ou cardioversor. Eu tenho que ter um monitor. Geralmente a gente deixa um monitor de transporte para caso até necessite num paciente de emergência ou se precisar realizar um transporte nesse paciente. Mas aqui, ó, essa imagem tem até um oxímetro só de pulso. Por quê? Quando o paciente está em parada, eu vou tirar o quê? A monitorização que está no leito desse paciente, que está com ele, os eletrodos. E vou colocar os eletrodos do desfibrilador, tá? Porque esse que estava lá com ele no leito, ele faz o quê? Ele dá interferência e você não consegue ver muito bem quando você vai fazer uma desfibrilação, você vai fazer uma massagem cardíaca. Aí você acaba visualizando através de quê? Do desfibrilador cardioversor, ok? Aqui nós temos, olha, né, a primeira gaveta, alguns medicamentos, né, alguns fármacos de primeira linha, que em situações de emergência, eu vou pedir para vocês fazerem também depois uma pesquisa, né, o que seja mesmo necessário, quais são os medicamentos importantes. Segunda gaveta, material de vias aéreas, que são os materiais de intubação, cânula de traqueostomia, material que cânula, né, o tubo orotraqueal ou cânula de traqueostomia. Na terceira gaveta, nós temos materiais para acessos venosos, né, tanto periférico quanto para acesso venoso profundo, gelco. Em qual quantitativo aí que eu falei para vocês? Você vai depender do qual é a demanda de vocês, né? Do dia a dia. Eu não posso especificar, tem que ter
1, 2, 5 gelcos de cada. Eu utilizo mais gelco 18. Então, eu tenho que ter um quantitativo maior. Então, essa previsão é no dia a dia. E qual é o tipo de paciente que vocês vão estar o quê? Conseguindo, né? Vão conseguir atender, né? Então, no dia a dia, vocês vão ter essa noção. Aí aqui eu tenho gelco, tenho scalp, eu tenho o acesso material de acesso venoso profundo, esparadrapo, tenho equipos, né? Equipo fotossensível, equipo de bomba, equipo de microgotas, equipo de gotas, né? Eu tenho tudo aqui, tudo que eu vou precisar. E na quarta gaveta, nós temos soros, água destilada, bicarbonato de sódio, para poder, se for necessário, funcionar um acesso venoso. Eu tenho todos os tipos de soro, de 50, de 100, de 250, de 500, de 1000, tudo. Não precisa ser um quantitativo também muito grande, mas um quantitativo que consiga atender ao meu paciente. Aqui eu mostro para vocês, ó, que é importante vocês estarem conhecendo esses carrinhos de parada, né, de emergência. Ah, mas esse aqui tem 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 leitos. Pode ter, porque ele pode ser menor, né? Aí você precisa utilizar 2 gavetas para alguma coisa, para o mesmo material. Mas aqui, ó, nós temos aqui o suporte de oxigênio, né? O cilindro de oxigênio que vai ser colocado para caso, né? Porque quando eu falo num carrinho, eu não posso pensar só não ter, mas eu já tenho o oxigênio que está lá na parede do paciente. Sim, mas o carrinho eu posso ter em todos os lugares do hospital. Por isso que eu tenho que pensar, né, para atender a tudo. E aqui eu posso fazer o quê? Com suporte ao oxigênio, eu posso, né, colocar, entubar, ventilar o paciente com esse oxigênio que está ao lado. Uma coisa importante para vocês, quem ainda não viu, não observou, né, ou não sabe mesmo porque nunca teve esse contato, vocês estão vendo essa tabuazinha aqui, branca? Essa tabuazinha branca, na verdade, ela é plástica, né? Não é tábua, né, de madeira, né? Ela é plástica, de PVC, não mais rígida, né? Ela, em todo carrinho de emergência, deve vir. Vou falar tem que vir, porque pode ser que vocês tenham visto que não tem, né? Mas deve vir essa placa aqui. Para quê? Para retirar. E quando o paciente fizer um quadro de parada cardiorrespiratória e precisar fazer uma massagem cardíaca, eu tenho que colocar entre o paciente, o tórax do paciente e o colchão. Por quê? Quando a gente faz a massagem cardíaca, ele faz o quê? Eu afundo o tórax do paciente com a cama. O colchão, ele é mole. Então, eu não consigo atingir os 5 centímetros, 4, 5 centímetros do tórax, do externo, no coração para fazer a massagem. Por quê? Quando eu faço, eu empurro o paciente para baixo, onde tem a espuma. E quando eu tenho essa placa, é uma superfície rígida. Essa superfície rígida vai fazer com que o paciente ele bata direto na placa e não afunde. E eu consigo fazer o quê? Uma massagem cardíaca satisfatória, né? Com qualidade. Então, é de extrema importância eu estar o quê? Utilizando essa placa, né, para massagem
cardíaca do meu paciente. Pedro? Então, eu... Só um minutinho, gente. Faz o seguinte, faz um bom para vocês. Calma aí. Júnior, para você tem gente. Mas peraí. Desculpa, só um minutinho. Então, essa placa, né, vai ser bom, satisfatório para isso, né, para massagem cardíaca. Porque às vezes vocês olham, para que é isso? Né? Ninguém vai cortar carne aqui, ninguém vai fazer churrasco, nem nada, né? Mas é para isso que ele serve e que a gente precisa saber. Alguma pergunta aí? Oi? A gente vai ver essas medicamentos. Oi? Eu vou pedir para vocês verem, fazer uma pesquisinha, que aí semana que vem vocês anotem quais são os medicamentos que a gente precisa ter nessa gaveta, entendeu? Do carrinho de parada. Podem anotar, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente inicia, né, falando um pouco sobre eles também. Já anote, não, né, semana que vem não. Aí depois a gente vai vendo devagar, item a item. A cada sistema que a gente for falando, o que a gente usa na parte respiratória, quando o paciente para, aí a gente vai focando as medicações também. Mas aí vocês já têm anotados, né, quais são esses itens aí. Certo? Aí a quantidade, vocês não precisam anotar, não. Foi o que eu falei com vocês. Até em algumas literaturas falam, eu tenho que ter 20 ampolas de adrenalina, eu tenho que ter 50. Vai depender do perfil da unidade, né? O que às vezes utiliza mais. Quantos leitos tem, para não faltar e nem ter um número grande e acabar o quê? Porque a gente sabe que precisa ser feito o quê? A contagem, validade desses medicamentos. Aí a gente tem um estoque muito grande e acaba perdendo validades, aí medicamento também é dinheiro, né? Porque medicamento é caro. Então, por isso que a gente tem que ter sempre um estoque mínimo dentro do nosso setor. Ok? Aqui... Depois a gente volta aqui, porque a gente já vai passar para a parte de oxigenoterapia, tá bom? Então, já falo aqui com vocês, aqui oxigenoterapia. Então, só dando uma pequena relembrada quando a gente inicia essa parte de oxigenoterapia na anatomia e fisiologia pulmonar. O que seria isso? A anatomia e fisiologia, né, do pulmão, para a gente entender um pouco, né, até a ventilação mecânica, como que vai ser essa ação, né, no paciente, o que é necessário. Aqui eu tenho a minha traqueia, ó, né, que a gente já viu essa imagem lá em clínica também, mas vamos lá. Brônquio direito, brônquio esquerdo, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Sabemos que os alvéolos pulmonares, eles são responsáveis pela hematose, pela troca gasosa, né? E que pode ter alguma daquelas patologias todas que nós falamos lá e que eu preciso que vocês deem uma relembrada, né, na parte de clínica,
Vocês vão tirar as apostilinhas, o caderninho para sempre estar fazendo, porque a gente vai trabalhar casos clínicos, né, de acordo com o que a gente viu também. Então, vocês precisam saber, um paciente com pneumonia, o que ele tem de sinais e sintomas, o que é feito de tratamento. Então, a gente precisa focar dessa forma aí, vocês precisam estar relembrando. Então, nós sabemos, né, que a hematose, né, ocorre aqui, né, pelos alvéolos, e nós poderemos ter paciente apresentando atelectasias dentro da UTI, é comum, porque esse paciente que vai para a UTI com problemas ventilatórios, respiratórios, ele precisa de ventilação que possa ser invasiva ou não invasiva, que a gente vai falar CPAP, BIPAP e do ventilador mecânico. Isso acho que já vai ser na próxima aula também. E ele faz muita atelectasia devido a quadros de pneumonia, que é muito comum, que praticamente 80% dos nossos pacientes na UTI ele tem pneumonia, certo? Então, relembrando, o pulmão direito são 3 lóbulos, ápice, base ou superior e inferior, e lóbulo médio. Pulmão esquerdo, superior e inferior, base ou ápice, né? São 2 lóbulos só. Nós temos aqui a caixa torácica, né? Nós temos o músculo diafragma, que é um músculo que auxilia na respiração. E temos as pleuras, pleura visceral e a pleura parietal. A pleura visceral, bem aderida ao pulmão, e a parietal na parede do tórax. E entre as pleuras, nós temos uma quantidade pequena de líquido pleural para evitar, né, que elas acabem o quê? Tendo atrito. Então, entre a pleura visceral e a pleura parietal, existe o líquido pleural que vai fazer com que eles se deslizem, evitando o atrito. Quando a gente tem um número maior, né, um número considerável maior, né, de líquido, nós temos um paciente apresentando um quadro de derrame pleural. Tá vendo como a gente precisa relembrar a parte de clínica? Aqui, ó, esse pulmão aqui, isso tudo aqui é derrame pleural, ok? Então, a gente consegue visualizar, certo? Então, aí vocês também me perguntam, né? Essa imagem é uma imagem de um raio-x, onde eu tenho o pulmão, os pulmões, e tenho a área cardíaca do paciente e o diafragma. Aí eu também falo com vocês, é de extrema importância o enfermeiro saber avaliar um raio-x, porque ele tem que saber o que ele precisa realizar de cuidados a esse paciente, né? Em relação à mudança de decúbito, ele precisa saber o que o paciente tem. Ele precisa traçar os cuidados. A prescrição de enfermagem. Então, é de extrema importância esse enfermeiro saber avaliar o raio-x. Aqui nós temos, né, só vendo de novo, mostrando, né, os alvéolos, né? Só vamos relembrar um pouquinho aqui dos alvéolos. Já falamos em clínica, mas relembrando. Quando a gente tem a atelectasia, eu tenho os alvéolos, eles não conseguem, né, estar fazendo a troca, a hematose de forma
certa, de forma satisfatória. Os alvéolos, eles se expandem o quê? Igual uma bolinha de soprar. Eu sopro, insuflo, ele aumenta e diminui. E isso é o quê? Que nós chamamos de PIP, né? A pressão expiratória positiva final. A PIP fisiológica num paciente são, né? É de 5 milímetros de mercúrio. Caso esse paciente ele vá ser entubado ou ele está em quadro de insuficiência respiratória aguda, mas sem intubação, né? Pode ser feita uma ventilação não invasiva, o CPAP. Ele precisa de uma PIP maior para manter esses alvéolos distendidos e realizar a troca satisfatoriamente. Entenderam? Então, nós precisamos saber disso porque nós vamos falar de ventilação mecânica, de parâmetros ventilatórios. E a PIP é um dos itens que vão ser o quê? Avaliados, né? Vão ser mostrados no ventilador mecânico e que a gente precisa saber o porquê que está com uma PIP de 12, por que está com uma PIP de 15, por que está com uma PIP de 8, ou por que ele está com 5 de PIP, né? Porque em algum momento essa PIP elevada, esse paciente, né, foi o que eu falei, a maioria dos pacientes estão em insuficiência respiratória e ele precisa de mais oxigenação. Para isso, a gente tem que aumentar a PIP, para aumentar o quê? A hematose que estava baixa, né, que não estava fazendo a troca gasosa satisfatoriamente. Então, eu preciso o quê? Aumentar essa PIP, né? Não só porque meu paciente está com atelectasia especificamente, porque num quadro de insuficiência respiratória, ele tem uma baixa oxigenação tecidual. Então, eu preciso aumentar. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Elevar essa PIP, aumentar essa PIP, né? Para que a gente fala, né, quando tem esse aumento de recrutamento alveolar, seria o quê? Um exercício, um trabalho maior com esse paciente. Em alguns momentos, a gente pode chegar, né, até a 20, mas não posso manter em 20 o tempo inteiro, mantenho durante alguns minutos para poder ter uma distensão alveolar maior, né, e forçar o paciente a ter uma troca, uma hematose também melhor, mais satisfatoriamente. Então, mas não posso deixar em 20 direto, até mesmo porque a PIP é um dos fatores que pode levar o paciente a fazer um barotrauma. Fazendo um barotrauma, eu tenho o quê? Os alvéolos, eles se danificam, se rompem, explodem. Aí a gente fica o quê? Tem uma piora maior ainda desse paciente, ok? Então, é importante, né, a gente estar relembrando e saber, né, o porquê dessa PIP, por que a gente tem que fazer o recrutamento alveolar, por que a PIP pode ficar mais mais alta, né, em alguns momentos. O conceito da oxigenoterapia é manter uma adequada oxigenação, tanto arterial quanto tecidual, garantindo o quê? Um melhor, né, e adequado metabolismo celular em alguns momentos. Se ele precisa de oxigenoterapia, é porque ele não está sendo oxigenado, ele não está sendo ventilado de forma correta. Então, é necessário para estar suprindo essa falta, né, de oxigenação, ele ser ofertado, né, oxigênio complementar.
Aqui nós podemos também falar quais seriam os sinais de oxigenação inadequada, né? O que está faltando para o paciente, né? Que ele pode já estar com oxigênio e a gente está observando esses itens. Então, seria o quê? A adaptação ao paciente ruim. Ou esse paciente está sem oxigênio nenhum e precisa o quê? De algum tipo de oxigenoterapia. Porque quando eu falo em alguns tipos de oxigenoterapia, eu posso falar da cânula nasal, né, ou catéter nasal. Nós temos a macronebulização e a ventilação mecânica, que é a invasiva ou não invasiva. Então, quando eu falo sinais de baixa oxigenação, meu paciente ele está sem oxigênio nenhum e precisa de algum tipo de oxigênio. Ou ele pode já estar com algum oxigênio, mas não está sendo o quê? Suficiente para ele naquele momento. Nós vamos ter que observar, né? E, se for necessário, trocar. Né? Vamos supor, muitas vezes o paciente está em macronebulização e ele precisa ser entubado e ir para ventilação mecânica. Aí, como que eu sei isso? São alguns sinais que ele apresentou e que nós temos que fazer essa troca, além, né, do exame físico, da saturação, né, e da gasometria arterial. Mas vamos lá em relação ao exame físico, né? Quais são os sinais e sintomas, né, que esse paciente acaba apresentando? Ele pode apresentar sinais de inquietação, ele está agitado, né? A gente fala muito inquieto, agitado. Isso é falta de oxigênio. Por quê? Ele começa ficando muitas vezes confuso, né? Essa agitação, essa fadiga que ele tem, porque ele quer respirar e não tem oxigênio, vamos falar assim. Então, ele fica inquieto, agitado. Taquicárdico e hipertenso. Aqui seria o quê? Por compensação. Quando eu falo na taquicardia, para compensar a falta de oxigênio, o coração ele vai fazer o quê? Ó, bombear mais. Ele bombeando mais, vai ter a taquicardia, vai aumentar a pressão arterial. Ele bombeia mais para manter a oxigenação, para dar mais oxigênio para o tecido. Só que chega em algum momento que esse coração ele pode entrar em exaustão, em fadiga. Aí o que vai acontecer com ele nesse momento? Não estou aguentando mais. Eu vou começar a parar. Aí ele está taquicárdico e hipertenso. Ele começa a fazer o quê? Bradicardia, até muitas vezes ele parar. Então, nosso paciente na UTI, ele não para, não faz uma parada cardiorrespiratória de uma hora para outra. Ele está te mostrando, ele está te sinalizando a todo momento, porque ele está monitorizado. Então, você consegue visualizar a frequência cardíaca, a pressão, a saturação. E ele está te sinalizando que ele vai parar. E você tem que agir antes que isso aconteça. Por isso que eu falo, o paciente parou, mas parou como? Ninguém viu. Não, ninguém viu. Como que ninguém viu que ele estava com um ataque cardíaco, uma bradicardia, uma saturação ruim? O paciente pode parar na rua porque ele está sem monitorização, mas dentro de uma UTI seria uma falta de cuidado do profissional, né, da equipe. Não vamos falar do profissional de enfermagem, que a gente não pode culpar somente a enfermagem. Seria o quê? Uma falha, né, da equipe multidisciplinar, que ninguém viu que esse paciente não estava bem, ou
deixou passar, né? Então, por compensação da falta de oxigênio, esse paciente pode apresentar um quadro de taquicardia, de hipertensão por compensação. Abertura de asa de nariz, ó, ele quer respirar, né? Então, ele está fadigado, batimento de asa de nariz. Uso da musculatura acessória, os músculos intercostais e do diafragma. Ó. Você utilizar a caixa torácica e os músculos também podem entrar em exaustão, fazer fadiga e parar, ter uma parada, nesse caso aqui, respiratória. Confusão mental e torpor é mais a nível neurológico, falta de oxigenação cerebral. Esse paciente, ele começa a descompensar também. Começa, né, confuso, aí fala assim, começou a desorientar, né? Não é desorientação por problemas só neurológicos. Existem alguns pacientes que a desorientação é neurológica, mas a maioria da desorientação, da confusão mental, é por falta de oxigenação, principalmente em pacientes idosos. Torpor, que depois pode levar o paciente o quê? Ao coma, por falta de oxigênio. Cianose. A cianose ela pode ser somente de extremidades ou pode ser uma cianose central, onde também, né, por falta de oxigenação, esse paciente ele apresenta cianose. Aí, só falando para vocês, né? Essa monitorização da oxigenoterapia vai depender também de quê? Não só do exame físico, tá até aqui invertido, né? Primeiramente é daquele exame físico, oximetria de pulso, porque o paciente vai estar monitorizado, e da gasometria arterial, né? Que vai me mostrar se o paciente precisa de algum tipo de oxigênio ou se ele precisa mudar o oxigênio que está sendo ofertado para ele. Aí, nós vamos estar falando aqui desses tipos de oxigênio, né? Da oferta de oxigênio que pode ser feito. Nós temos oxigênio, né, com baixo fluxo, que é a cânula nasal. Não quase utilizada dentro da UTI, praticamente 0%. O que nós utilizamos dentro da UTI é a macronebulização e a ventilação mecânica. Porém, nós temos que falar da cânula. A cânula, né, é o catéter nasal. Ele requer que o paciente tenha respiração espontânea. De que forma? Ele tem que conseguir realizar a ínse e expiração sozinho. Porque aqui na ventilação mecânica, pode ser que o paciente está o quê? Totalmente entregue ao aparelho. Então, o aparelho vai estar fazendo tudo para ele. Aqui na cânula nasal, não. Ele tem que inspirar e expirar sozinho, que a gente fala nessa respiração aqui pelo nariz. Quando eu falo oferta de baixo fluxo para esse paciente, é em torno de 1 a 6 litros por minuto, que nós vamos estar visualizando aonde? Ó, ajustando no fluxômetro, na reguinha, que vai estar conectado lá no nosso painel de gases. E aqui eu abro, ajusto quantos litros eu vou estar ofertando ao nosso paciente. Geralmente é quando o paciente precisa de 28% a 40% de oxigênio.
A gente não pode, né, oferecer a mais, caso contrário, ele vai para outro tipo de oxigenoterapia. Não usar, né, xilocaína, né, geleia ou vaselina, porque acaba obstruindo o catéter nasal. Então, o que eu preciso para montar aqui uma cânula nasal, né, num paciente? Eu tenho que ter o fluxômetro, eu tenho que ter o frasco umidificador, que vai estar encaixado, conectado aqui no fluxômetro. E a borracha, onde na ponta eu vou fazer o quê? Na ponta eu vou conectar o catéter nasal. O catéter nasal eu tenho que medir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha. Porque geralmente a gente introduz um pedacinho só aqui na pontinha da narina. Mas não, por isso que acaba sendo o quê? Incômodo o paciente e não muito utilizado. A máscara, ela fica mais ajustada, melhor adaptada ao paciente. Então, toda vez que a gente tiver que colocar, né, o catéter nasal, da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, né? Geralmente é 1 palmo que eu vou estar introduzindo aquela cânula. Aí vocês me perguntam, eu posso utilizar um catéter tipo óculos, né? Que é só aquelas coisinhas aqui? Não é tão utilizado mais, né? Por quê? Ele está aqui só ressecando meleca, porque a oferta mesmo não é ideal, não é satisfatória ao nosso paciente, ok? Aí uma coisa, eu acho que está aqui, a troca dele, a troca de todo esse material aqui, ó, do umidificador, da borracha e do catéter, é a cada 24 horas, ou se num período dessas 24 horas apresentar alguma sujidade. Nós temos a macronebulização. Que nós vamos estar ofertando médio fluxo. Nós vamos estar ofertando médio fluxo de oxigênio de 6 a 9 litros por minuto, em torno de 40% a 60% de oxigênio que esse paciente possa estar precisando. Aqui em cima também, esqueci de falar, na cânula nasal, aqui nesse frasco umidificador, nós temos que colocar o quê? Água destilada, não é soro fisiológico, tá? Nem glicosado. É água destilada. E aqui, né, na macro, a mesma coisa. Eu tenho o kit de macronebulização e aqui no frasco eu também devo colocar água destilada. Existe um nível máximo nos dois, tá? Para ser colocado o máximo de água aqui. Então, esse kit também de macronebulização, a troca dele é a cada 24 horas. O que não acontece, né, em muitas unidades, eu falo para vocês. Mas o certo porque você começa a ter a diminuição do índice de infecções, tá ok? E essa água, quando a gente só vai complementando, aquela água fica ali parada, tendo maior índice também de micro-organismos aqui existentes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso aí. E um ventilador mecânico, eu falo em ventilação mecânica não só quando o paciente está entubado, né? Eu tenho a ventilação mecânica invasiva e não invasiva, que é a máscara, né, do CPAP ou BIPAP, que também a gente vai ver um pouco mais para frente isso daí. Tudo na semana que vem. Semana que vem tem coisa pra caramba. É uma aula extremamente importante, mais importante ainda, né? Porque são coisas, detalhes mais específicos de UTI, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos. O alto fluxo, né? Que a gente pode ofertar ao paciente
em torno, né, de 9 litros por minuto, de 21 a 100% de FiO2, né? De oxigênio. Quando eu falo porcentagem aqui, é FiO2, fração inspirada de oxigênio. 21, por que não 0? Porque 21 é o ar ambiente que a gente coisa. Porque nós não temos oxigênio puro. O nosso ar, nós temos, né, mistura, assim como o paciente em ventilação mecânica, né, o oxigênio ofertado não é puro. Ele tem o quê? Aqueles cabos, né, que a gente chama de rabichos de oxigênio e ar comprimido, que vão ser conectados na parede, né, lá do painel de gases, onde os dois gases vão para o ventilador mecânico, vai ter a mistura dos gases para ser feita essa oferta ao paciente, ok? Então, por isso que não é 0, né? Porque 21 a 100, porque é oxigênio misturado. Aí aqui, ó, eu mostro para vocês, né, um paciente entubado em ventilação mecânica. Temos o circuito do ventilador e um modelo, né, de aparelho de ventilação mecânica. Aqui, esqueci de mostrar, quando a gente fala em macronebulização, eu botei aqui a imagem, né, da macromáscara. Mas eu posso utilizar a macronebulização tanto no meu paciente, né, em ar ambiente, né, eu falo que ele só está sob máscara, ou o meu paciente está com macronebulização, mas ele tem uma traqueostomia. Então, eu posso adaptar a macro na traqueostomia. Isso é quando o meu paciente está em desmame ou o meu paciente já saiu da ventilação mecânica. Desmame é o quê? A saída do paciente da ventilação mecânica para o ar ambiente, mas que ele precisa de um suporte de oxigênio, que seria o quê? A macronebulização. Então, essa macro eu vou estar adaptando, né, ou essa peça T, que a gente chama, ou a máscara de macronebulização. É melhor para esse paciente, para poder ele se sentir, né, mais confortável, limpeza, tudo, com certeza. Mas essa tenda aqui, essa máscara, ela é bem mais cara do que a peça T, né? Então, a peça T é mais visto, né, no dia a dia da gente nas unidades. Enfim. Só que, quando o meu paciente está em um cuidado importante, quando o meu paciente está em macronebulização, ele está com ventilação espontânea, ele está fazendo tanto a inspiração quanto a expiração sozinho. Por isso que aqui, ó, tem um orifício de saída. Por aqui está entrando oxigênio, vai e sai. Porque meu paciente inspira e expira, como se fosse nariz, né? Aqui funciona como o nariz dele, ele faz a troca. Eu não posso vedar em momento nenhum a cânula de traqueostomia aqui e nem essa peça T. Porque às vezes alguma pessoa vai lá, tá saindo ar por aqui, tem que sair, porque ele está respirando sozinho, índice e expiração. Então, é normal isso para o nosso paciente, tá? Não pode ser vedado em momento nenhum essa peça T. E aqui é importante, né? A gente está vendo nessa macronebulização dos dois, né? O rosto, né? A máscara tem que estar bem adaptada.
E se vocês observarem, ela tem uma parte mais superior e uma parte que encaixa direitinho no queixo do paciente. Às vezes a gente vê a máscara invertida. Não, a gente tem que saber, né, onde vai encaixar o queixo do paciente e o que vai ficar para cima, porque ó, o oxigênio está vindo aqui, não esquecendo que esse oxigênio está umidificado, né? Tem água destilada lá no frasco e que vai direto o quê? Para a saída da narina desse paciente. Se essa máscara estiver invertida, o oxigênio vai todo para o queixo aqui, para a boca do paciente, tá? Então, é um cuidado a gente ter que ver essa, né, como que tá direitinho aqui no paciente, tá? Essa colocação, fixação mais específica. Quais são as condutas quando a gente tem o oxigênio, né, que vai estar sendo ofertado? Tem que reunir todo esse material de acordo com o que vai estar utilizando, ajustar o fluxo de oxigênio de acordo com a prescrição médica, quando é o catéter nasal ou a macronebulização, e observar a FO2 lá no ventilador mecânico, né, quanto que está de oxigênio sendo ofertado, a fixação correta, observar essa adaptação ao oxigênio. Aí a gente vai observar como? Exame físico, oximetria de pulso ou gasometria arterial, ok? Registrar sempre no prontuário a hora do início e término da oxigenoterapia. Aí ele estava em catéter, foi para macro. Que horas tirou o catéter, que horas iniciou a macro. Estava na ventilação mecânica, foi para macronebulização. Que horas foi estubado, que horas entrou na macronebulização. Então, a gente tem que registrar. Por quê? A cobrança do oxigênio, ela é por hora, e litros, né? Litros, quanto que está sendo ofertado, e por hora. Então, vai ser pago de forma diferenciada. Trocar, né, o sistema a cada 24 horas, quando eu tenho o catéter e quando eu tenho a macro. Na ventilação mecânica, a troca não é a cada 24 horas. A maioria das unidades, né, a CCIH, né, Comissão de Infecção Hospitalar, eles colocam a troca ou uma vez por semana, mas também não muito utilizado. Seria, né, quando apresentar sujidade ou de 15 em 15 dias, ou somente quando apresenta sujidade. Vai depender, né, de cada instituição, né, de cada norma da instituição. Oi. Mas troca o fio. O do ventilador? Não? Troca o quê, meu anjo? Filtro. O filtro, sim. Sim, o filtro é a cada 48 horas. Tá até aqui, ó. Mas a gente vai falar, na semana que vem a gente também fala sobre filtro, entendeu? Tô falando somente daqui do circuito, tá? Dessa parte aqui, sem o filtro. O filtro, a aspiração, sistema fechado, é tudo diferente. Filtro é a cada 48 horas e o sistema fechado de aspiração a cada 7 dias, tá? Mas o circuito é que faz, né, essa troca de forma diferenciada. Aí, cada rotina, né, de instituição. Então, né, a monitorização, exame físico, oximetria e gasometria arterial. E isso é de extrema importância. Não deixando também de esquecer de observar, né, além da parte respiratória, eu tenho que avaliar também a parte o quê? Neurológica, porque meu paciente ele pode estar tendo comprometimento neurológico devido a quê? A falta de oxigenação cerebral nesse paciente.
Ok? Então, aí eu pergunto aqui a vocês, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta?